Boa noite, gente. Boa noite. Vocês vão bem, né? Já jantaram? Mas é bom que de noite a gente não janta. Toma um chazinho e vai dormir. Ou como diz meu médico, se bem que eu sou gordo, né? Mas ele fala assim, escova o dente e vai dormir, não tem nada que comer não. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Padre Toninho, pelo convite. Obrigado, Padre Armênio. Cadê o Armênio? Vai para o fundo lá, né? Pois é. Obrigado, Armênio, pela acolhida. Obrigado a vocês pela presença aqui hoje, para a gente poder conversar um pouco sobre o ano do jubileu, peregrinos de esperança que nós somos, com aquela frase que está na carta de São Paulo aos Romanos, o livro que a gente vai estudar agora no mês da Bíblia. A esperança não decepciona. Esperança não decepciona. Vamos brincar de passar os negocinhos aí para eu lembrar? Então, jubileu é um evento, um acontecimento celebrativo que acontece em algumas épocas, algumas datas, normalmente indicando um aniversário. Quem daqui já fez jubileu de prata de casado? O Toninho já fez de padre jubileu de prata. Eu também já. O Armênio está na porta do jubileu de prata. Alguém fez jubileu de ouro de casado aqui? Olha lá que beleza. Jubileu, mais um aqui, ó. Eu já fiz de idade, né? Jubileu é assim, é uma data especial. 25 anos e a gente fala de jubileu. A gente chama de bodas de prata quando é casamento. Quando não é casamento do padre, aí é jubileu. E cada vez que a gente celebra 25, 50, 75, a gente celebra jubileus de 25 em 25 anos ou em outras datas que são datas especiais. A palavra jubileu vem daquele chifre de carneiro que tocava no antigo Israel, tipo um berrante assim, né? Para anunciar o início da época festiva, o início do ano jubilar, né? Da época jubilar. Então, esse berrante deles no Antigo Testamento, tocado toda vez, não era tocado todo ano, era tocado em ocasiões especiais, né? Tem algumas igrejas em São Paulo que tem o sino, e o sino toca também só em ocasiões especiais. Não toca o tempo inteiro. Aqui tem sino? Não, aqui não tem sino. Tem algumas igrejas que tem sino e não pode tocar, né? Se tocar, cai a torre, né? Então, fica lá o sino quietinho. Era uma forma de dizer a alegria da celebração do aniversário, por isso, jubileu, né? Alegria. A gente tem o jubileu, a celebração do jubileu, legislada no Antigo Testamento, no livro do Levítico. Vocês sabem que a Bíblia tem um livro que se chama Levítico, né? Sabe, né? Já leram o livro do Levítico? Pelo tanto de cabeça que chacoalhou, não leram não, né? No livro do Levítico que está a historinha da burrinha de Balaão. Lembra da burrinha de Balaão? Ouviram falar da burrinha de Balaão? Pelo chacoalhar de cabeça também não. O pessoal está precisando pegar a Bíblia. É um dos livros do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Levítico é o livro das leis levitas, e lá que fala que tem a legislação do ano do jubileu, sobretudo nesse trechinho que eu destaquei, Levítico 25, 8 a 13, que acontece a cada 7 semanas de anos, né? 7 semanas, 7 vezes 7, 49, então depois o ano 50 é o ano do jubileu. No ano do jubileu, no antigo Israel, tem 4 coisas que acontecem e que não acontecem nos outros anos. Vocês sabem que Israel tem uma legislação especial sobre o período sabático. E a cada 7 anos eles têm um ano sabático. Nesse ano sabático se descansa. Descansar é modo de dizer, né? Mas não planta e não colhe. E depois de 7 anos sabáticos, então vem o ano do jubileu, que é o ano 50. Nesse ano, 4 coisas.
Ninguém planta e ninguém colhe. Não planta e não colhe. A pergunta dos 6. E vai comer o quê? Vai comer o que está guardado. Come o que está guardado. Porque guardar coisa por mais de 50 anos é perda de tempo. Então, come o que está guardado. Quando você começou, a sua geladeira estava vazia, a sua despensa estava vazia e o bolso estava... Você começou do zero. 50 anos depois, dá para começar outra vez. Quando fez bodas de ouro, a gente fala que fez o casamento de novo, né? Que faz a renovação dos votos matrimoniais. É como se começasse outra vez. Então, esquece o que está guardado e começa outra vez. Primeira coisa. Segunda coisa que acontece no ano do jubileu. Todos os que eram escravos ficam livres. Ninguém fica escravo por mais de 50 anos. Porque lá no antigo Israel, e no tempo de Jesus também, ninguém nasce escravo. Quem fica escravo é o sujeito que não tem dinheiro para comprar a sua liberdade. Ou que perdeu as posses que possuía e para pagar a dívida se vendeu como escravo. Então ele se tornou escravo. 50 anos, ou no ano do jubileu, está livre. Ninguém é escravo no ano do jubileu. Todo mundo fica livre. Terceira coisa, as dívidas são perdoadas. Todas as dívidas são perdoadas. No ano do jubileu, ninguém mais deve nada para ninguém. Tem uns mais antigos aqui, que nem que eu, que lembra que antigamente a gente rezava o Pai Nosso, dizendo: perdoai-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Essa é a palavra bíblica. As dívidas de todo mundo são perdoadas no ano do jubileu. Então, veja só, ninguém guarda nada, ninguém é escravo, ninguém tem dívida, e no ano do jubileu, a terra volta aos primeiros proprietários. Em Israel, no antigo Israel, ninguém é dono da terra. Vende não a terra, vende o uso da terra por um período de tempo, que é o período que vai até o ano do jubileu. Ou um número de colheitas, que é o número de colheitas até o ano do jubileu. No ano do jubileu, a terra volta aos primeiros proprietários. Aí vocês vão dizer assim: nossa, que coisa esquisita. Bem esquisita mesmo, porque significa: vamos começar outra vez? Vamos começar de novo? Então a proposta do ano do jubileu é de começar o mundo outra vez. Eu acho que pulou um aí. Não pulou. Mas para eu dizer, né, livro do Levítico, Jesus, quando vai em Nazaré, a sua terra, está lá escrito em Lucas capítulo 4, e ele lê um trecho do profeta Isaías, que é o capítulo 61 do profeta Isaías. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção a anunciar uma boa notícia aos pobres, para anunciar a libertação dos presos, a libertação dos cativos, aos cegos a recuperação da vista, e para proclamar o ano da graça do Senhor. Todo mundo entende que o ano da graça do Senhor é o ano do jubileu. E quando Jesus leu isso na sinagoga de Nazaré, todo mundo ficou: yes! Yes! Sim! Sim! Palavra maravilhosa! Sim! Sim! Gente, eu não vou mais ter dívida. Gente, que beleza! Sabe aquele consignado que você fez? Esquece! Lembra do tempo do carnezinho da Casas Bahia, né? Então, esquece, não tem mais dívida. Maravilha! Não, mas... E aquele cinquentinha que o caboclo me emprestou, ele não vai me devolver?
E aquele 10 real que eu emprestei para o outro, ele não vai me devolver mais? E aí o pessoal começa a ficar bravo com Jesus e querem empurrar morro abaixo. Mal comparando, mal comparando, mal comparando. Se eu chegar para o time, para o Santista, não quero nem saber quem é Santista aqui, mas se eu chegar para o Santista e falar assim, ó, passa a régua, vamos começar o campeonato outra vez. Vocês acham que ele ficava triste ou ficava contente? E se eu falasse para o flamenguista, passa a régua, vamos começar o campeonato outra vez? O que vocês acham que ele faria? Você entende o que é uma boa notícia para os pobres? Quem quer começar de novo é quem está lascado. Quem está por cima da carne seca não quer nem que Deus ajude, ele não quer começar nada de novo. Não, eu trabalhei muito para ter essas coisas. Não, eu tenho aqui, vou guardar. Não, ninguém mexe, não. Mas quem está ferrado está disposto a começar outra vez. Então, vamos começar o mundo de novo? Quando Jesus fala isso, o pessoal, yes, vamos começar outra vez. Sim, sim. Mas eu vou perder o que eu tenho? Não, não. E aí já começam as discussões, a pregação e depois a perseguição de Jesus. De qualquer forma, permaneceu a ideia do ano do jubileu e nós celebramos em 2025 o jubileu aniversário do nascimento de Jesus Cristo. Então, 2025 anos que Jesus nasceu. Esse é o jubileu que a gente celebra. O primeiro jubileu do nascimento de Jesus foi celebrado em 1300, Papa Bonifácio VIII. E aí o jubileu era celebrado há 100 anos. Mas vamos combinar que era difícil celebrar dois, né? Não tinha jeito, né? Porque quem é que vai viver mais de 100 anos? Então aí reduziram para 50 anos. Agora, em 25. Então, de 25 em 25 anos, a gente celebra um jubileu dos jubileus especiais. Vocês lembram que no ano 2000, vocês estavam vivos no ano 2000, né? Estavam vivos, né? Então, o ano 2000 teve o ano do grande, foi o ano do grande jubileu. Papa João Paulo II proclamou o ano 2000 como o ano do grande jubileu e, inclusive, propôs que a dívida dos países pobres fosse perdoada. Agora nós estamos celebrando, 25 anos depois, o jubileu. Quem estava vivo em 75 lembra que Paulo VI celebrou também o ano jubileu em 65. Mas a gente lembra também que em 2014 o Papa Francisco decretou o ano do jubileu, o ano da misericórdia. E a gente celebrou um ano do jubileu especial, que não era bem de jubileu, mas era um ano santo, com características de ano jubilar. Então a gente celebra de 25 em 25 anos e em algumas ocasiões especiais. Um tempo, então, para a gente experimentar a possibilidade de a gente começar de novo a nossa história, ou pelo menos transformar um pouco a nossa vida. Vocês já mudaram de casa alguma vez, né? Já mudaram de casa alguma vez? Vocês já viram tanto de coisa que a gente joga fora cada vez que vai fazer uma mudança? A gente fala, na casa nova não vai caber as coisas tudo que eu tenho, né? No fim, cabe e sobra espaço, porque você joga fora uma porção de tranqueira. E vamos combinar, né? Quem tem mais de 50 anos sabe. Em 50 anos, a gente junta muita tranqueira nas costas, né? É muita lembrança doída, é muita lembrança ruim, é muita dor, é muito sofrimento, é muita raiva, é muita desilusão. É um bocado de coisa ruim que a gente junta nas costas e que a gente vai carregando, e vai carregando, e vai carregando, e aquilo vai ficando pesado, pesado, pesado. 50 anos, joga tudo fora, deixa as costas leves e vamos começar de novo experimentando o poder de Deus que nos transforma. Eu falei que tinha pulado, mas na verdade está aí, ó, o texto que eu falei de Jesus na sinagoga de Nazaré. Ok, em frente. A proposta de Jesus é de começar o mundo de novo. Essa é a sua proposta do reino de Deus. O reino de Deus anunciado por Jesus é um novo mundo, então é para começar tudo outra vez.
Por isso que nós falamos sempre, em cristianismo, nós falamos de novo. Novo Testamento, nova criatura, nova aliança, para quem é cristão. Exatamente porque com Jesus começa tudo de novo, como se tudo começasse em frente. O ano santo o ano jubilar tem 5 sinais. 5 sinais do ano jubilar: a peregrinação, a porta santa, a reconciliação, a oração e a caridade. 5 sinais, 5 coisas para a gente pensar no ano do jubileu. Em frente. Vocês lembram do símbolo do ano jubileu, do logotipo do jubileu, né? Não é o caso da gente ler tudo aqui, mas o símbolo do jubileu, se vocês lembram, tem 3, 4 figuras para indicar que ano santo, jubileu, a gente não celebra sozinho, peregrinação também a gente não faz sozinho, é sempre em comunidade. Muito bem, antes de falar das indulgências, deixa eu dizer 2 coisas. Primeiro, esse ano jubilar, 2025, nós nos referimos aqui, entre nós, a 4 dos 5 sinais, porque para nós não tem porta santa esse jubileu. Vocês lembram que no ano da misericórdia tinha a porta santa, né? A gente precisava entrar na porta especial da igreja determinada e tal. Fora de Roma, nesse ano jubilar, fora de Roma não tem porta santa. Então nós fazemos peregrinação, nós nos atentamos para a reconciliação, nós nos atentamos para a oração e para a caridade. São esses os 4 sinais da nossa celebração jubilar. O que é peregrinação? Primeiro sinal, né? Peregrinação. Peregrinação é um caminhar, é ir para outro lugar, é andar daqui. Vocês vão fazer uma peregrinação da Nossa Senhora Aparecida de Vila Zate para Nossa Senhora Aparecida de Aparecida, né? Essa é a peregrinação de vocês. Como é longe, não dá para ir a pé, né? Então tem que ir de ônibus. Mas depois, com certeza, lá vocês vão andar, mais do que notícia ruim, né? Vão andar. A ideia de peregrinação é a ideia da gente sair de um lugar para ir para outro lugar. Cada um pensa de onde é que está saindo e para onde é que está indo. De onde é que eu estou saindo? Quais são as coisas que me amarram? Né? Quais são as coisas que me prendem? Em que poça de lama é que eu estou preso? Né? Quais são as coisas ruins que me prendem, que me cercam? E para onde é que eu quero ir? Eu quero ir para um estágio onde eu não esteja mais preso desse jeito, eu quero sair das trevas para a luz, eu quero sair do ódio para a amizade, eu quero sair da mentira para a verdade. Enfim, de onde é que eu estou, para onde é que eu vou? O símbolo da peregrinação é físico, né? Da Nossa Senhora Aparecida de Vila Zate para Nossa Senhora Aparecida de Aparecida. O símbolo é físico, mas a realidade é uma realidade de vida interior de cada um. Como vocês vão fazer uma peregrinação comunitária, também é bom pensar de onde a nossa comunidade está e para onde a nossa comunidade quer ir. Quais são as coisas que prendem e que amarram a nossa comunidade e como é que a gente pode delas se libertar para experimentar o poder renovador de Deus. Por isso, só por isso, é que faz parte do ano jubilar a reconciliação. E a reconciliação sacramental. É importante a gente se reconciliar. E como comunidade que nós somos, nós precisamos nos reconciliar como comunidade. Muitas vezes na família da gente, a gente precisa se reconciliar em família.
no lugar que a gente mora, a gente precisa se reconciliar com as pessoas. E a gente, por isso mesmo, precisa também da nossa reconciliação com Deus. E a reconciliação comunitária e a reconciliação com Deus é vivenciada e expressa no sacramento da reconciliação. Aliás, deixa eu falar, né? Vocês não fazem que nem os padres? Os padres ficam falando de confissão, que vai atender confissão, que vai falar de confissão, que vai fazer... Daqui a pouco eles estão marcando já para o ano que vem o mutirão das confissões. Nome do sacramento é sacramento da reconciliação. Da reconciliação. Porque às vezes a gente chega nessa história de confissão e diz assim, ó, basta eu e pronto, estou feito. Não, eu preciso fazer as pazes, eu preciso me reconciliar, eu preciso chegar perto, eu preciso de relações efetivas e afetivas. Por isso que o sacramento chama-se sacramento da reconciliação. O perdão, Deus nos concede de inúmeras maneiras. De inúmeras maneiras. A reconciliação e a reconciliação sacramental é aquela que tira as tranqueiras que a gente carrega. Sabe aquelas coisas velhas que você tem? Eu tenho uma cunhada que eu briguei com ela, que ela me fez um mal feito. Quando foi, filha? Até uns 43 anos, mais ou menos, né? 43 anos que você está carregando uma tranqueira dessa. Então, tempo de abrir o coração, de purificar, de se renovar. Por isso, o sacramento da reconciliação. Não sei se vocês celebram aqui o sacramento da reconciliação até o dia 13 de setembro, ou se vão procurar a celebração individual do sacramento da reconciliação, ou se vão fazer isso lá em Aparecida. Mas faz parte da peregrinação jubilar a participação no sacramento da reconciliação. Se não aqui, que seja lá. Faz parte da comemoração do ano jubilar, faz parte também a oração. Vocês rezam, não rezam? Não, vocês não rezam. Reza sim. Quem não reza, então. A gente reza. Mas no ano jubilar e na peregrinação, a gente precisa rezar um cadinho mais. Precisa rezar mais intensamente. E aí deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Quando vocês rezarem, não multipliquem as palavras achando que Deus vai ouvi-los pelo vosso muito falar. Quando a gente reza, a gente não precisa ficar falando o tempo inteiro, porque faz parte da oração ouvir o que Deus nos fala. Porque quando a gente se coloca muitas vezes para rezar, a gente vai falando, aí terminou, pronto, foi embora. E não deu tempo da gente escutar o que é que Deus fala. Então, a nossa oração precisa ser um diálogo, uma conversa com Deus. E a conversa com Deus pode passar por fórmulas pré-estabelecidas, mas pode também ser uma conversa muito, muito simples, muito íntima do filho que se coloca diante do pai. E como diz aquela musiquinha, quando a gente não sabe rezar, a gente só olha. E como os olhos, diz o ditado popular, os olhos são o espelho da alma, a gente coloca a nossa alma diante de Deus, para que Deus possa transformá-la e nos ensinar como viver essa transformação. Mas para isso é bom a gente ouvir Deus falando. E Deus nos fala na Escritura, Deus nos fala nos acontecimentos do mundo, Deus nos fala na comunidade, Deus nos fala. A gente precisa ouvir e entender que quando eu estou ouvindo o que Deus fala, eu também estou em oração. E aí, a quarta coisa, que é a prática da caridade. Começar o mundo de novo, começar tudo outra vez, é um benefício para os. Então a gente não pode
começar o mundo de novo, a gente não pode achar que a gente vai começar a nossa vida outra vez esquecendo da prática da caridade. E a prática da caridade não é a gente fazer alguma coisinha para quem está perto da gente. É a gente ajudar a cuidar dos pobres, daqueles que mais sofrem. É a gente ter atenção para com os pobres. Tem uns aqui que são antigos que nem eu, e se lembra que antigamente, de domingo, a gente ia na missa, ia chegando na missa, e tinha um povo que ficava sentado na porta da igreja, com o chapéu do lado, que era para, entrando na igreja, o povo ir fazendo caridade, né? E botando as esmolinhas, né? Umas esmolinhas. Essa caridade é importante, mas não é suficiente, né? Não é suficiente. Porque toda semana ele estava lá. Toda semana ele estava lá. Toda semana ele estava lá. A gente precisa se habituar a fazer com que o sofrimento dos outros faça parte da nossa maneira de ver o mundo. E que a gente enxergue a realidade das coisas a partir do horizonte de quem é pobre, de quem é sofredor, de quem não tem. E não a partir dos nossos ideais, das nossas vontades, das nossas ideias ou daquilo que as redes sociais colocam como caminho, né? Então, peregrinação, sacramento da reconciliação, oração, prática da caridade. E a gente fazendo tudo isso, o que é que a gente ganha? Então, aí pode entrar a história das indulgências. A indulgência não é a principal questão do ano jubilar. Não é. Aliás, a indulgência não é a principal preocupação que a gente precisa ter na vida. Não é. Eu diria que a principal preocupação do ano jubilar e a principal preocupação que a gente tem que ter na vida, nós cristãos, é a preocupação com os pobres. Mas as indulgências são o quê? O que é isso? O que é isso? Então, indulgência faz parte da misericórdia de Deus. É um sinal da misericórdia de Deus e faz parte da reconciliação. Porque a coisa funciona assim. Vocês lembram quando o Papa João Paulo II, algum de vocês estava vivo aqui quando o Papa João Paulo II era Papa? E tem uns que não conheceram o Papa João Paulo II, né? Que são novinho, pequenininho, não conheceu, né? Não. Vocês lembram que uma vez o Papa João Paulo II sofreu um atentado? O cara deu um tiro nele. Aí o cara foi preso na cadeia. E lá na cadeia, Papa João Paulo II, depois que se recuperou, ele foi visitá-lo. Ele foi visitá-lo. E ele falou lá pro cara: eu te perdoo. E ele disse depois para todo mundo que ele perdoou. Está perdoado. Mas o cara fica na cadeia. Fica na cadeia. Ou seja, o ato mau, existe uma pena a ser cumprida. Perdoou. Mas ele vai em cana e vai passar o tempo que o juiz determinar lá em cana. A indulgência é a remissão dessa pena. É dizer, ele não vai mais estar em cana. Ele vai sair da cadeia. Isso é indulgência. Que é parecido com aquele indulto que a autoridade pode conceder de acordo com a sua vontade. Aliás, hoje saiu na imprensa internacional a recuperação da memória daquele cara que na invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, 6 de janeiro, né, ele estava com uma fantasia de viking, com um chifre, né, com um negócio. Ele foi preso, ele foi condenado e depois o atual presidente dos Estados Unidos, quando assumiu o governo, deu indulto. Pagando a pena, saiu da cadeia. Isso, indulto, é indulgência. Indulgência é exatamente isso. Você, vamos falar na linguagem antiga, né? Falar na linguagem antiga, nós somos antigos mesmo, né? Você tem os seus pecados, você vai lá e pede perdão dos seus pecados, mas seus pecados são mal feitos.
E como mal feitos, eles têm uma pena que você precisa cumprir, uma pena que você precisa pagar. A indulgência é a remissão dessas penas, é o esquecimento dessas penas. Misericórdia de Deus, por misericórdia de Deus. Então, perdão não perdoa tudo? Perdão perdoa a culpa. Perdoa a culpa. Fica a pena. Por quê? Porque o mal que você fez, ele dura um pouquinho mais, né? Ele dura um pouco. Ele não desaparece assim do dia para a noite. Hoje com a internet você sabe disso, né? Você posta lá na internet um vídeo xingando a mãe de alguém. Depois você se arrepende, vai lá e apaga o vídeo. Mas alguém já viu esse vídeo, alguém já guardou esse vídeo, e quando você apagou, outros tinham o vídeo, até que a mãe que você xingou ficou sabendo que você xingou, se sentiu ofendida e 5 anos depois ela ainda está brava com você. O mal que a gente faz não desaparece porque a gente falou desculpa. O mal que a gente faz dura. Sabe quando você pisa no dedinho de alguém no ônibus? Você pisa no dedinho, desculpa, desculpa. Está desculpada, mas se quebrou o dedinho, vai ficar um tempo com o dedo engessado ali, né? Vai sofrer ali com o pé, né? Você foi roubado, acabou de receber o pagamento, agora que está no fim do mês, né? Semana que vem, você recebeu o pagamento, o cara deu um golpe no você perdeu o pagamento, roubou tudo que você tinha. Quanto tempo dura esse mal? Quanto tempo você consegue viver sem pagamento? Vai emprestando aqui, vai emprestando ali, tem que depois pagar, tem que depois pagar, tem que depois pagar, tem que depois pagar. Mas chega uma hora que ele acaba, né? Chega uma hora que ele acaba. Então não é porque o cara te roubou alguma coisa que tem que morrer, né? O mal tem duração. E a pena é calculada de acordo com essa ideia de duração do mal praticado. Isso que é o que os juízes no julgamento chamam de dose da pena, né? Se vai preso 5 anos, se vai preso 3 anos. Por que 5 anos? Por que 3 anos? Porque é a ideia de quanto dura o mal praticado, a duração do mal praticado, a comutação da pena. Então, a indulgência é a anulação dessas penas, é esquecer essas penas. Aí, tradicionalmente, você falava em pagar os pecados. Aliás, é uma coisa que vocês nunca falaram isso, né? Pagar os pecados. Tem vezes que você tropeça, você tá com calor danado, chegando em casa. Nossa, paguei meus pecados hoje no ônibus. Vocês nunca falaram isso, não, né? E como? E como? E como? Essa ideia de pagar pecado. Pagar pecado é como se fosse pagar as penas. Pagar as penas. Tem que pagar pelo que cometeu. Tem uns caboclos que ainda, de um jeito muito atrapalhado, para dizer o mínimo, né? Dizem que Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Aliás, tem até uma musiquinha que canta isso. Está errado, Jesus não pagou nada. Que pagar pecado? Que conversa é essa de pagar pecado? Quando você paga, não está devendo mais nada. Pronto, está feito, acabou. Não, se você pagou seus pecados, você está livre, olha lá, você não precisa nem de Deus para perdoar, você já pagou os pecados. Ou então Jesus já pagou, pronto, já estou livre, não tem nada. Não, Jesus não morreu para pagar os pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Não é para pagar os nossos pecados, nem é por causa dos nossos pecados. É isso que nós dizemos, né? Esse é o cálice do meu sangue, que é derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, e não para pagar nada. Mas a gente falava que tinha que pagar os pecados, e que quem não pagava os pecados nessa vida, aí quando morresse, ia pagar os pecados de onde? No purgatório. Então o purgatório é o quê? Lugar de pagar pecado. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque não se trata de pagar nada. Se trata de cumprir a pena
ocasionada pelo mal que se praticou. E aí, a indulgência é a remissão dessa pena, que na linguagem antiga significaria diminuir o tempo que se tem que passar no purgatório. Entendeu ou não? Então tá. Para a gente receber indulgência, eu vou falar mais de indulgência ainda, mas para a gente receber indulgência, o que precisa? Bom, precisa fazer peregrinação. No caso, vocês vão fazer dia 13, aliás, é um bom dia para fazer peregrinação, né? Dia 13, vão fazer peregrinação lá para Aparecida. Para receber indulgência, o que mais que você precisa? Você precisa participar do sacramento da reconciliação. Seja aqui, seja em outra igreja, seja lá em Aparecida, você precisa celebrar o sacramento da reconciliação. Depois, lá em Aparecida, você precisa participar da celebração da Eucaristia. Então você não vai lá em Aparecida e fica andando para cima e para baixo, né? Não, você tem que participar da celebração do sacramento da Eucaristia também. Você precisa rezar nas intenções do Papa. Não é rezar pelo Papa, é rezar por aquilo que o Papa reza, nas intenções do Papa. Você precisa fazer a sua profissão de fé. Sempre a gente faz, né? Quando a gente celebra a Eucaristia, a gente diz a nossa fé, mas está previsto na celebração do ano jubilar que se faça a renovação das promessas batismais, aí incluída a profissão de fé. Então você precisa dizer que você crê. Então é isso: peregrinação, sacramento da reconciliação, sacramento da Eucaristia, rezar nas intenções do Papa, fazer a profissão de fé. Ah, padre, mas a minha avó, ela não consegue ir lá para Aparecida. Como é que faz? Ela não consegue nem sair muito de casa. Como é que faz? Então, se não pode ir, pode, por exemplo, praticar um ato de caridade. Se não pode fazer peregrinação, faz uma ação de caridade. Sua avó não pode sair de casa, mas ela pode doar alguma coisa que ela tem para os pobres. Ou, se alguém não pode ir na peregrinação, ou não quer ir na peregrinação, pode fazer uma visita a um doente, ou pode fazer uma visita aos presos. Um ato de misericórdia. Quase dizer que eu caí para misericórdia. Já fui para misericórdia ali. Um serviço aos pobres, ou participar de uma formação sobre o Concílio Vaticano II. Aliás, é curioso, né? Foi o Papa Francisco que fez essa legislação e ele colocou como equivalente a uma peregrinação, uma formação sobre o Concílio Vaticano II, de tal forma que hoje o Concílio Vaticano II é questionado e negado em muitos lugares. Então o Papa diz, olha, na reconciliação do ano jubilar, fazer uma formação sobre o Concílio Vaticano II para abraçar as definições e decisões do Concílio Vaticano II. Então, lá em Aparecida, você faz aqueles atos e aí você pode receber a indulgência. Como é que vem a indulgência? Bom, ela não vem num cartãozinho. Não vem num cartãozinho. A indulgência é dom de Deus. E como dom de Deus, ela é uma dádiva espiritual e você a recebe dentro de... E você pode aplicar essa indulgência para você ou para alguém. Assim como você reza pelos falecidos, você pode, na sua intenção, ao praticar aqueles atos de recepção da indulgência, dizer, eu quero oferecer um falecido para minha mãe, para meu pai, para meu tio, para meu filho, para meu amigo. Você pode
oferecer em sufrágio. A indulgência, você recebe uma vez só. Então, para você receber de novo, você tem que ir em um outro lugar, jubilar, participar novamente da Eucaristia, rezar de novo pelo Papa, nas intenções do Papa, fazer de novo a profissão de fé. Se você celebrou o sacramento da reconciliação há pouco tempo, não precisa fazer de novo. Então, depois que você voltar de Aparecida, você pode ir na Catedral da Sé, ou você pode ir na Igreja da Freguesia e fazer de novo, ganhar de novo a indulgência. E cada vez que você recebe a indulgência, você pode aplicar para uma pessoa. Então, uma vez para minha mãe, uma vez para meu pai, uma vez para meu irmão, uma vez para meu tio, uma vez para o meu amigo. Então, eu posso aplicar para mim mesmo, padre? Pode. Mas vamos combinar que você ainda vai fazer uns tantos pecados pela frente, né? Aquilo que você aplica para você é até hoje. Daqui para frente é outra conversa. E você pode pedir que as intenções sejam totais, ou seja, indulgência plenária. Então, quero oferecer a minha peregrinação e as orações e a caridade e aquilo que eu fizer, eu quero oferecer como indulgência plenária a ser aplicada para minha mamãe. Na linguagem antiga, a gente diria, acabou o tempo dela de purgatório. É indulgência plenária, é o perdão. Saiu da pena. Ou você pode aplicar para algumas pessoas e dizer, ó, eu vou dividir, então uma parte para minha mãe, uma parte para meu pai, uma parte para meu irmão, e aí se chama indulgência parcial. Um pouco de tempo e um pouco de tempo. Me segue ou não? Dá para me entender ou vocês já dormiram já? Já dormiram, mas tudo bem, né? Aí vocês vão dizer assim para mim, padre, esse negócio é muito esquisito. Mas o que a gente precisa lembrar não é da matemática. O que a gente precisa lembrar é da misericórdia de Deus. Então, quando você estiver na peregrinação, você cumprir todos os requisitos lá para a indulgência, você não fica preocupado em dizer assim, olha, a indulgência. Você simplesmente diz para Deus, Deus, eu confio na tua misericórdia e peço que a tua misericórdia se lembre da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu irmão, ou da minha avó, ou da minha tia, ou de quem quer que seja. Trata-se da gente confiar na misericórdia de Deus, na gratuidade da ação amorosa de Deus, mais do que na matemática. Mas, como você vai em peregrinação, sacramento da reconciliação, sacramento da Eucaristia, a profissão de fé, oração nas intenções do Santo Padre. Ok? A indulgência plenária você ganha uma vez por dia só, tá? Mas você pode ganhar uma semana inteira, né? Uma vez a cada dia, né? Isso você pode fazer. O principal é isso. É a ação da misericórdia de Deus, da ação misericordiosa de Deus. Entrar no espírito de reconciliação. Vamos combinar, né, gente? Vamos combinar, né? Está na hora da gente fazer as pazes, né? Está na hora da gente fazer as pazes. Está na hora da gente fazer as pazes entre nós. Está na hora. Já fazem anos e anos que a gente tem brigado em família, porque um pensa do jeito, o outro pensa do outro jeito, e a gente fica brigando os caboclos lá ganhar dinheiro, né? E eles ficam insuflando, briga, como se isso fosse caminho para alguma coisa. Na verdade, já passou do tempo de o Brasil se reconciliar. As redes sociais, elas tinham o propósito de facilitar o contato entre as pessoas. Hoje elas se tornaram instrumento de desavença, em ganhar dinheiro a alguns, em explorar outros.
Nada como contato pessoal. A melhor coisa do mundo é a gente ganhar um abraço de verdade, e não um abraço virtual. De vez em quando, aqui não, porque aqui todo mundo já é bem informado, mas lá na paróquia onde eu sirvo lá, de vez em quando tem alguém que me pergunta assim, mas padre, a gente não pode assistir missa pela televisão? Eu falo, pode. Assim como você pode ver programa culinário pela televisão também, né? Não pode ver programa de receita pela televisão. E aí você assiste o programa de receita e não precisa mais almoçar, né? Já matou a fome, né? Você já viu a receita, né? Já viu como é que é, já sabe que fica bom. Não, mas aí eu preciso comer. Então. Mas, padre, eu levanto 4 horas da manhã para rezar. Que bom, filha. Que bom. Mas você precisa rezar mesmo em frente ao celular? Você precisa rezar mesmo em frente à televisão? Não é melhor você rezar em frente à imagem da Senhora Aparecida? Não é melhor você olhar para a ação misericordiosa de Deus que fez com que aquela moça de Nazaré fosse agraciada, ao invés de ficar olhando para o celular, ao invés de ficar olhando para a televisão? É que se a gente vai rezar sozinho, a gente dorme. Que maravilha a gente dormir no braço de Deus. Que coisa mais gostosa. Então, vamos ser sérios naquilo que a gente faz, né? Abraço virtual é legal para quem mora lá na Austrália, né? Para a gente aqui, é bom a gente trabalhar a reconciliação afetiva, verdadeira, real. Que as divisões na comunidade não nos separem. A gente precisa ultrapassar esse momento de divisão e estabelecer as pazes, a consciência da solidariedade. E aí, a gente se lembrar, isso é importante, a gente se lembrar que a comunidade não começou conosco. E teve gente que veio antes de nós e que construiu essa comunidade. Construiu as paredes, construiu o jeito de viver, a comunidade. E a gente se lembrar sempre de fazer memória de quem nos precedeu. E essa memória de quem nos precedeu faz com que a gente reconheça que a reconciliação, porque é baseada no amor de Deus, atravessa as fronteiras, inclusive a fronteira da morte. E por isso a gente aplica a eles indulgência, a gente reza por quem morreu, a gente reza por aqueles que nos precederam e que nos deram testemunho de fé. Então, 13 de setembro de 2025, vocês vão fazer a peregrinação até Aparecida. Até lá, tem ainda um bocado de caminho para percorrer, né? Tem mais de 15 dias ainda, né? Então tem ainda algumas coisas para fazer. Eu estava falando para o Padre Toninho que eu morri de inveja, porque ele estava me contando que vocês vão em 16 ônibus, né? 16 ônibus. No final de julho, nós fomos começo de julho, nós fomos para Aparecida, lá da paróquia também. Foi um monte de gente, graças a Deus, foi 4. Vocês estão em 16, então dá para vocês rezar 4 vezes mais do que nós rezamos lá, né? Pelo menos no número de pessoas dá para rezar 4 vezes mais. Então, até lá, até a peregrinação, a gente se prepara. E se prepara, sobretudo, nutrindo a nossa esperança. Aqui para encerrar, a gente fala que o lema do jubileu é peregrinos de esperança. Por isso que a gente precisa começar de novo. E quando a gente começa, é que a gente tem esperança. Quando a gente está no fim da picada, a gente não tem esperança de nada. A gente malemar espera. Ter esperança significa a gente redesenhar o mundo, redesenhar a nossa vida. E se você vai fazer a peregrinação em família, então, legal, redesenha a vida da família, né? As relações pessoais, as relações interpessoais. Está no tempo da gente fazer as pazes e da gente começar tudo de novo. Porque do jeito que está, o mundo está indo para o buraco, né? Vamos combinar que o mundo está indo para o buraco. Aquele povo que sofreu o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, que foi dizimado e quase desapareceu, 6 milhões de mortos, agora usa a fome,
como arma de guerra para matar crianças, idosos, doentes, lá na cidade de Gaza. Eles sabem o que estão fazendo, já passaram por isso, estão fazendo para os outros. Que mundo a gente está? Que mundo a gente está? A gente ouve as notícias da política brasileira e é sempre a mesma briga, sempre a mesma briga, sempre a mesma briga, sempre a mesma briga. Um monte de mentiraiada, um monte de história inventada. E agora, quando você vê o filme na internet, você precisa ficar esperto, porque pode ser que aquele filme não seja nada verdade. E que aquilo que a pessoa está falando lá, ela nunca falou. E que aquela pessoa que está falando lá nunca esteve naquele lugar. Hoje o negócio tudo é fabricado e a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas e procurar aquilo que nos aproxima muito mais do que aquilo que nos separa. Afinal de contas, Deus nos fez irmãos e irmãs para a gente constituir uma só família, um só povo de Deus. Bom, eu falei o que eu queria falar. Agora eu quero saber se vocês querem falar alguma coisa. Vocês têm uma pergunta, vocês têm uma dúvida, têm uma sugestão, têm uma crítica, uma ideia para fazer? Pois não, companheiro, deixa eu chegar perto aí, porque você sabe que eu sou pior que o Armênio para ser surdo, né? Então... Só queria saber se, voltando lá, né, se praticamente fizeram 50 anos, certo? E quanto tempo para cá que é isso? Isso é conversa de nós católicos, né? Os judeus continuam lá no jubileu de 50 anos. Aliás, eles já até esqueceram do jubileu de 50 anos. Nós católicos é que pichinchamos um pouco, porque, como eu falei, o Papa Bonifácio VIII, século XIV, 1300 e alguma coisa, fez o primeiro jubileu e decretou que fosse celebrado daí a 100 anos. Aí o jubileu, a celebração do jubileu fez tanto sucesso, foi tão legal, que depois, antes de completar 100 anos, um novo Papa falou, não, vamos fazer de 50 em 50. E aí, como naquela época o pessoal vivia menos tempo, não, mas de 50 em 50 tem gente que nunca vai celebrar, então vamos fazer de 25 em 25. Então, por volta do século XVI, XVII, é que começou a ser celebrado de 25 em 25 anos. Tudo isso. Bastante tempo, bastante tempo. Fora os jubileus especiais. Então, nós tivemos o da Misericórdia, que foi em 2014. Em 2033, vai ser também um ano jubilar, jubileu extraordinário, porque é o jubileu da redenção. Porque 2033 vai fazer 2000 anos que Jesus morreu na cruz, né? No ano 33. Então, vai ser um novo ano jubilar. Então, é 25 em 25 para celebrar o aniversário. Datas especiais, o Papa pode decretar que seja uma celebração especial também. Então, tenham esperança de estar vivo em 2033, que vem outro ano jubilar aí para nós, no ano santo da redenção. Quem mais quer falar? Diga, meu companheiro, vai demorar para eu chegar aí, hein? Então ajuda e vem para cá também. Deixa eu provocar você um pouco. Eu vou e você vai. Isso. Eu queria que você falasse um pouco dessa ideia que o povo traz, né? Que a gente repete às vezes, do aqui se faz, aqui se paga. Como é que a gente pode, à luz, né, dessa teologia do jubileu, lidar com essa fala que a gente fala assim, tão no calor da emoção? Obrigado, Alexandre. Então, aqui se faz, aqui se paga. Vocês nunca falaram isso, né? Ó, duas coisas. Primeiro, vocês sabem, tudo que a gente faz, todas as decisões que a gente toma, tem consequências. Tudo que a gente faz tem consequência. Você resolve sair de casa sem guarda-chuva, choveu, consequência, você vai se molhar. Qualquer decisão que você faça tem consequência. Tudo, tudo.
Podem ser consequências pequenas, podem ser consequências maiores. Você resolveu se casar, você se casou. Consequência, vem sogra, né? Vem sogra. Tudo tem consequência. Por isso que o pessoal fala que quem semeia vento, colhe tempestade, né? Você prepara. Tem um outro ditado que diz, mas esse é mais feio também, eu posso falar? Gosto para cima, cai na cabeça. É assim que as coisas funcionam. Então esse é um. 2. Aqui se faz, aqui se paga, traz a ideia de uma justiça punitiva, de que aquilo que significa justiça é simplesmente punição. É que aquilo que Deus, para dizer em linguagem religiosa, aquilo que Deus mais gosta de fazer é castigar a gente. Sabe? Tem muita gente que acha ainda que Deus manda o anjinho, fica lá atrás da porta com o caderninho, anotando todas as tranquilas que você faz, né? É para depois fazer você pagar, né? Pagar. A justiça, ela não é, em primeiro lugar, punitiva. A justiça é, em primeiro lugar, educativa. Educativa. E quando há um mal cometido, ela precisa ser restaurativa. Para restaurar a prática do bem, ao invés de simplesmente se preocupar com punição. A gente é que acha que tem que botar todo mundo na cadeia. Tem que pôr na cadeia, tem que pôr na cadeia, tem que morrer. A gente é que acha. Mas as pessoas podem aprender e as pessoas podem redescobrir a prática do bem. Esse é o princípio cristão. Quando a gente aplica isso para a ideia de, entre aspas, acertar as contas com Deus, aí muita gente diz, olha, acertar as contas com Deus é aqui porque depois não dá mais tempo. Então é aqui que você fez, ele vai te castigar. Você fez, ele vai te castigar. Você fez, ele vai te castigar. Que é a ideia do castigo divino. E eu vou dizer uma coisa para vocês, mas eu peço que vocês não repitam por aí, né? Depois você apaga na edição aí da internet. Deus não castiga. Deus não castiga. Deus é amor. E amor não castiga. Você nunca castigou seu filho e sua filha. Mesmo quando você proibiu de ver televisão, mesmo quando você proibiu de pegar o celular, mesmo quando você deu uns petelecos, você nunca fez isso, né? Mas enfim, você nunca puniu seus filhos. Você quis educá-los. E às vezes o seu jeito meio atrapalhado é que fez com que essas coisas acontecessem. O amor não pune, não castiga. O amor educa, abraça, ensina. Agora, nós cremos na vida eterna. E na vida eterna, nós cremos que participarão aqueles que cultivam, porque creem, o amor. Quem faz a opção de não amar, de não crer no amor, de entregar-se ao ódio, de cultivar o ódio, de não querer estar perto do amor, ele não é castigado, ele simplesmente não quis ir, simplesmente não quis participar. Vocês sabem, a gente convida as pessoas para a festa, e eles vêm. Alguns dizem, eu não vou, que eu não gosto de festa. Então não vai. Aí fica de fora. E quem fica de fora, fica depois reclamando que não foi, né? Aí a gente fica falando como foi bom, como foi legal, e fica reclamando que não foi. Então, assim, aqui se faz, aqui se paga, aqui você faz, aqui tem consequências para essa vida, eventualmente, dependendo da situação, consequências mais duradouras, né, e até a eternidade, mas a gente precisa sempre confiar na misericórdia de Deus. E tira essa ideia de que você está pagando as coisas.
pagando pecado, pagando pena, pagando os pecados, pagando os erros, estou pagando pelos meus erros. Esse negócio de pagar muito é coisa muito capitalista, sabe? Esse negócio de boleto bancário é uma tristeza, sabe? Sai dessa vida, pense em outra coisa que não seja boleto bancário. Então, para de pensar em pagar, né, e começa a olhar as coisas pelo lado que tem de positivo, né? Começa a pegar a vida pelo lado bom, não só pelo lado mais complicado. Falei demais, companheiro, desculpa aí. Hein? Sim. É uma coisa que muita gente pergunta, também até para mim, muita gente pergunta essa questão de exatamente. Eu sei quais são as intenções de cada mente por causa. Então entraria essa oração, até me perguntaram que oração que é. Então, quando o senhor falou que na confiança da você falar Deus, seria assim também essa oração pela intenção do Papa? Então, eu não sei nominalmente qual é a intenção desse mês, mas eu confio nessa. Isso mesmo. É isso? Isso mesmo, né? O que eu faço para rezar nas intenções do Papa? Deus, eu quero pedir por aquilo que o Papa está pedindo. Eu quero rezar por aquilo que o Papa está rezando. Eu não sei pelo que ele está rezando, mas eu quero rezar nas intenções do Papa. A gente faz isso na missa, não fazemos isso na missa? O padre diz assim, então agora as intenções que a gente tem, cada um tem no coração, vamos juntar as nossas orações e vamos rezar uns pelos outros. Não é assim? A gente reza na intenção da comunidade sem saber o que cada um está pedindo. Mas está pedindo para Deus, está pedindo com fé. Então é isso. É dizer, eu quero que as orações do Papa sejam fortalecidas também pela nossa oração. Mais alguém, gente? A única coisa que vocês precisam pagar é a passagem para Aparecida. Né? Não esquece que essa precisa, né? Essa precisa pagar. Valeu, gente. Tem do jeito.